que liberta, né, pastor Tarcísio? Não canso de falar. Rádio Comunicativa 87.9, esse programa que tem falado, né, muitos corações, inclusive os nossos corações, né, pastor Tarcísio, pastor Carlos. Cristo, verdade que liberta, porque Ele é a verdade que nos liberta. Querido ouvinte, que Deus abençoe a sua vida, seja cheia do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Que sejamos cheios da presença dEle. Graças a Deus. Querido ouvinte, eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que vai edificar muito a sua vida, que está lá no livro de Carta de Paulo aos Gálatas, pastor Paulo, pastor Carlos Campos, Gálatas capítulo de número 5, Gálatas capítulo de número 5, a liberdade em Cristo. Nos diz assim a santa palavra de Deus: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Glória a Deus. Pastor Carlos, pastor Tarcísio, querido ouvinte, carta de Paulo aos Gálatas. Paulo, ele fala aqui aos Gálatas sobre a lei, né? Tudo aquilo que foi pregado um dia chegou, né? Tudo aquilo que foi pregado um dia aos judeus ali, né? Sobre a graça, né? Começou um grupo de pessoas ali a pregar, né? Aquilo que era o passado sobre a lei ali na vida daquele povo, e aquilo começou a tentar entrar no coração, ali no povo, ao qual Paulo ele fala aqui em Gálatas. Paulo, ele enfatiza ali sobre a lei e a graça. É isso que eu quero falar com você, querido ouvinte, sobre a lei e a graça. Nós vemos lá em Gênesis, e na época quando Deus falou com Abraão, né, olha, você precisa circuncidar, com relação ali ao povo de Israel, circuncidar, marcando ali a aliança dele com o povo, né? Mas hoje nós vivemos, queridos, o período da graça, porque a lei, nos diz aqui a santa palavra, aqui em Gálatas mesmo, que ela serviu para nós, era de aio, né, pastor Tarcísio, pastor Carlos, né? E o que é aio para nós? É como se fosse uma ponte, né, para a gente entender aquilo que Jesus ele quer de nós. Mas a circuncisão, né, ela era apenas um símbolo. Mas a circuncisão, ao qual Paulo, o povo não entendeu que a circuncisão ela teria que ser realizada, era no coração. A aliança, né, que Deus queria era aquela mudança no coração. O apóstolo Paulo ele enfatiza muito aqui na carta, aqui em Gálatas, né, sobre a lei e a graça. Pastor Tarcísio, pastor Carlos Campos, não adianta apenas eu cumprir a lei e está tudo certo, se eu não tenho uma transformação no meu coração. Não adianta. A minha vida ela é como um sepulcro caiado. Eu posso ter uma vestimenta, né? Eu posso ter um semblante, né, de cristão, uma vestimenta de cristão. Eu posso ter uma vestimenta de cristão, um semblante de cristão, mas se meu coração não estiver regenerado em Jesus Cristo, de nada vale. É isso que o apóstolo Paulo estava falando, né? Porque só Jesus
nos diz a Santa Palavra que ele é o único que conseguiria cumprir as leis, porque ele é o Jesus Cristo, o perfeito. Ele é perfeito, grande, são 600 e poucas leis. Queridos, nós somos imperfeitos. Jesus, ele é o único que cumpriu, né, a lei, né? Foi nele, mas ele morreu na cruz. Hoje nós vivemos o período da graça. O apóstolo Paulo sempre enfatizou a mudança no coração. Circuncisão, incircuncisão não. Se não tiver mudança no coração, de nada vale. De nada vale. O apóstolo Paulo, ele enfatiza muito quando ele fala aqui dos frutos do Espírito Santo. Quando ele fala aqui em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, olha, mas o fruto do Espírito, ele é amor, né, pastor Tarcísio, pastor Carlos? Não adianta eu cumprir a lei, né, eu fazer, mas meu coração, ele continuar a mesma coisa. Não adianta Jesus não entrar, a palavra não entrar, e quebrar, o Espírito Santo não entrar nos nossos corações, não convencer os nossos corações da justiça, do pecado e do juízo. E eu falo para vocês, queridos, aqui na Santa Palavra de Deus, lá no livro de João, capítulo de número 8, quando fala a respeito daquela mulher apanhada em adultério. Olha o que nos diz em João, capítulo de número 8, versículo de número 5, né? E pondo-se, versículo número 4 em diante, e pondo-se no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como perseverassem perguntando, endireitou-se e diz: aquele que dentre vós que não tem pecado, que atire a primeira pedra contra ela. Porém ouvindo eles isto, né, e acusados pela sua consciência, porque eles pecavam também, saíram-lhes um ao outro, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitou-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus disse para ela: nem eu também te condeno, vai-te, não peques mais. Percebe aqui que as pessoas estavam na lei de Moisés. Aquelas pessoas não haviam o amor em seus corações, não haviam transformação nos seus corações. Queridos, a palavra precisa de entrar, a palavra precisa transformar. Nós estamos falando do amor aqui, é o amor ágape. Não, nós não compactuamos com o pecado, mas o fruto do Espírito, quando nós abrimos o coração para Cristo, é isso que o apóstolo Paulo estava falando. Olha, Jesus precisa entrar, Jesus precisa transformar, o amor ágape precisa estar no seu coração, o gozo precisa estar no seu coração, a paz, você precisa ser uma pessoa diferente, uma pessoa pacificadora, não uma pessoa que traz confusão, mas sim uma pessoa que apazigua, que traz paz, né? Essa paz é a paz de Cristo, né? A paz de Cristo precisa ser o nosso árbitro, né? Nas nossas decisões, direções, a paz que o mundo não pode dar, essa paz de Jesus, Ele é a paz. Longanimidade, está muito ligado à paciência, nós às vezes ser longânimo, benignidade, bondade, a fé, né? A mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Olha para vocês verem, queridos, a lei, só Jesus conseguiu cumprir a lei, nele, né? Nele, nos diz a Santa Palavra. É isso que o apóstolo Paulo estava falando. Olha, nós precisamos abrir o coração, né? Aqui nessa João capítulo número 8, muitas pessoas na lei de Moisés. Não, se fosse lá na lei de Moisés, ela seria apedrejada. Mas o coração, o amor, sim, ela pecou. Mas precisamos exercer o amor, a graça, o perdão. Fácil não é, mas precisamos, Jesus deixou para nós. Essa é a verdadeira espiritualidade cristã.
espiritualidade cristã. Queridos, o apóstolo Paulo falou, ele pregou isso em Gálatas para que isso não venhasse entrar no meio do povo. Olha, não adianta circuncidar, mas meu coração está do mesmo jeito. A transformação, Jesus precisa entrar, porque Jesus, quando entra, ele quebra. O Espírito Santo, quando entra, ele convence da justiça, do pecado e do juízo. Ele abre os nossos olhos espirituais, e nós enxergamos como pequenos, como miseráveis, pequenos somos, porque só Jesus, ele é o grande eu sou, ele é o soberano. Como pequenos nós somos, como miseráveis nós somos perante as potentes mãos de Deus. E nós estamos aqui para ser bênção na vida dos outros, abençoar, amar. E o apóstolo Paulo fala, olha, estáis pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, ou seja, nós somos libertos, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, porque só Jesus conseguiu cumprir, ali a lei nele, queridos. E ele prossegue a dizer, eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada aproveitará, porque não adianta só o ato, a mudança tem que estar no coração. E como está seu coração, querido ouvinte? Como está nosso coração? Pastor Tarcísio, pastor Carlos, vocês acham que ainda algumas pessoas ainda têm algum restinho de leis nos corações? Vocês acham que ainda tem? Queridos, deixa Jesus entrar, deixa Jesus entrar, deixa Ele mudar o seu coração, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a circuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Nos diz a palavra que as obras da carne, elas são impureza, lascívia, prostituição, adultério, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices. Queridos, mas o fruto do Espírito, ele é amor. Essa transformação, não adianta você cumprir a lei, mas o coração às vezes tem inimizade, porfias, anulações, idolatrias, bebedices, invejas. Não adianta, mas o que tem que operar nos nossos corações, mas você precisa abrir o coração para Jesus. Deixa Jesus entrar e mudar seu coração, queridos, porque Jesus, ele quer entrar. A gente precisa ter uma transformação. A lei era só um ato, a lei era só um ato. Não adianta eu fazer X, mas meu coração não está mudado. A obra, como é que fala? A fé sem obras é morta, pastor Carlos, pastor Tarcísio. Não adianta. Não adianta muitas das vezes eu abençoar, muitas das vezes aqui meu irmão, minha irmã, mas meu coração não está regenerado, não tem o amor de Cristo, não tem o perdão, não tem o perdão, eu não tenho a mudança, as pessoas não veem Cristo em mim. Queridos, essa palavra que eu queria trazer para nós aqui nessa manhã. Como está seu coração? Está mudado? Está em Cristo? Ou alguma lei perdurando no seu coração? Ou alguma religiosidade? Deixa Jesus entrar, quebrar seu coração, porque o Espírito Santo, ele entra e quebra, convence nossos corações da justiça, do pecado e do juízo. O fruto do Espírito, ele é amor, ele é gozo, ele é paz, benignidade, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Não sejam cobiçosos, versículo número 26, pastor Tarcísio, pastor Carlos, não sejam cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros, Queridos, a glória pertence a Cristo. A gente vê tanta gente querendo a glória para si, pastor Carlos? A gente vê tanta gente querendo a glória para si, A glória é de Cristo. Tudo aquilo que Ele te dá é para você cuidar. Para Ele nós somos mordomos. Essa é a transformação, que Ele quer que você entenda. Transformação dos seus lábios sejam bênçãos, que você entenda que a glória é dele, que tudo é para Ele, que Ele te deu para você cuidar, você ser mordomo, você administrar para Ele, zelar para Ele. Ele te dá um lar para você ser bênção, ser paz, ser alegria. Ele te dá uma família para você ser luz, ser bênção. Ele te dá um trabalho para você ser luz, ser bênção,
semear a palavra. Queridos, que Deus te abençoe, que essa palavra possa falar ao seu coração. Que Deus abençoe você, querido ouvinte. Tenha um sábado abençoado, cheio da presença do Espírito Santo, em nome de Jesus.